Vivemos numa sociedade cada vez mais complexa, né? E em especial na atualidade, onde se mistura a mundo virtual com o mundo real. E a gente vê os efeitos disso em todas as áreas. Existe também uma crescente onda demagógica, é, criada também de teorias que viram modas, e essas são arraigadas, se vindo de palanque, para alguns setores perpetuarem a sua supremacia naquelas abordagens. E com isso, como vira moda, como é interessante para alguns setores, isso vai se alastrando, né, virando moda, se alastrando e repercutindo nas questões de âmbito do legislativo, né, virando leis, virando repercussão, e muitas das vezes não tem encontro real com o que está acontecendo no mundo nosso do dia a dia. E mesmo que tenha alguma realidade com isso, algum parâmetro de realidade, a forma de trabalhar isso é totalmente equivocada, criando problemas sociais muito mais graves, né? Eu coloco aqui, e com esse preâmbulo eu falo sobre a questão da abordagem policial militar. E quando eu vou falar aqui sobre abordagem, eu falo, sou coronel da Polícia da Reserva, oficial formado em Direito, com algumas especializações, mas assim, o meu objetivo não é que defender uma instituição, não é isso, né? Defender a abordagem como algo interessante para a instituição. Agora, a abordagem policial, ela está tendo uma ótica totalmente equivocada, ao olhar para ela de uma forma equivocada, e às vezes eu vejo que se verifica algum abuso em algumas situações específicas, em vez de, ao tratar o fato concreto, se trata de forma geral, com preconceitos contra a instituição, criando um problema social, não para a instituição, mas para a sociedade como um todo. E aí o resultado é uma onda de criminalidade muito grande. Além do que, os policiais se veem numa situação que, para eles conseguirem o seu mister, eles têm que agir contra decisões judiciais, decisões que podem repercutir em sanções para os próprios policiais. Isso é complicado. O próprio Estado, quando se vê em situações limítrofes de criminalidade, obrigam o seu aparato policial a realizar essas abordagens, como contrariando as próprias decisões, o entendimento de decisões. Então, ou é para realizar ou não é para realizar. E se é para seguir os parâmetros colocados pelo STJ, né, que foram as decisões do 5º e 6º turno do STJ, tem que ser seguida à risca. Então, são essas análises iniciais que eu faço para a gente aqui falar sobre a questão da abordagem, que eu tenho uma ótica um pouco diferente. Vou falar um pouco sobre a questão da abordagem policial militar. Com todo respeito ao STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, e as decisões da 5ª e 6ª turma, mas vai aqui a minha indignação, né, como policial militar, como cidadão, por necessitar de uma ação importante de uma instituição que é paga por nós para que realize seu mister. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que o artigo 144 da Constituição Federal, ela diz que a Polícia Militar ela tem como responsabilidade o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública, né? Mantendo aí nossa comunidade física. Para isso, a Polícia Militar é uma polícia eminentemente preventiva. Ela deve agir, né, com seu efetivo, que é grande, o maior efetivo de policiais é da Polícia Militar. Deve agir para que o crime realmente não aconteça. Então, para que isso aconteça, não é só rondas, porque a ronda da Polícia Militar, você nunca vai ter condições, em lugar nenhum do Brasil, condições de ter toda a polícia em cada rua, polícia em cada esquina. Então, você tem uma limite para isso. Os custos são altos. Você vai ter uma viatura fazendo uma ronda num bairro, tem bairro que não tem viatura, então você vai ter esse problema do policiamento ostensivo presente em todos os lugares. E o policial não é um robô, é só a presença física. Ele tem que ter meios de agir. Lembrando que a Polícia Militar ela é preventiva.
Ela deve seguir parâmetros institucionais, legais, deve defender a Constituição Federal, deve agir de acordo com a Constituição Federal e o princípio da legalidade. Bom, a decisão do STJ, que eu vou ler um pedaço aqui agora, para vocês entenderem bem o que eu estou falando, diz aqui o seguinte, essa foi uma decisão que saiu agora em 2022, uma recente decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a chamada busca pessoal, prática conhecida como revista, enquadro geral, etc., feita por agente de segurança é ilegal, caso seja realizado sobre a alegação de atitude suspeita ou mesmo a partir de denúncia anônima. Olha só, então, sendo uma denúncia anônima ou partindo de uma atitude suspeita, ela não tem base legal. E isso aí vem de uma ação altamente preventiva. Por exemplo, boa parte dos crimes que deixaram de acontecer aqui na cidade de Bragança, no nosso comando, foi por uma ação preventiva da Polícia Militar. E foi justamente nessas ações preventivas com ligações anônimas, respeitando, logicamente, a cidadania. A defesa do homem preso em flagrante por tráfico de drogas recorreu da condenação em primeira instância a avaliar o caso. O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu manter a condenação. Então você vê, o próprio Tribunal de Justiça, ele manteve a condenação, entendeu que cabe a ação policial preventiva, logicamente. Se você tem, as premissas são as seguintes. O artigo 37 da Constituição Federal, ela diz que a administração pública ela tem que agir pelos seguintes parâmetros: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, e o último princípio inserido no artigo 37 da Constituição foi o princípio da eficiência. Então isso se arraiga para todas as instituições, todas. E a Polícia Militar, que é uma instituição cara, né, é uma instituição que tem milhares de policiais, armamento, que tem viaturas, ela tem que responder o seu mister. Para que ela serve? Qual o objetivo da Polícia Militar? Manter o policiamento preventivo. Com isso ela age lastreada no poder de polícia. E o poder de polícia, ela dá ao policial, inicialmente, a discricionalidade, ou seja, a conveniência e oportunidade para agir. Logicamente que a discricionalidade, que é a conveniência e oportunidade para agir, ela tem como embasamento o seu fundamento legal, a lei. É a lei que define. E lógico que o Código de Processo Penal serve de parâmetro quando você analisa a questão da fundada suspeita. Mas eu quero deixar claro que essa ótica de análise do judiciário, não todo, né, porque boa parte do judiciário não pensa dessa forma, mas o STJ, que definiu essa situação, ele entendeu que tem que haver e ele foi ele foi a forma mais abrangente, porque o Código de Processo Penal, artigo 244, ele só reza que, havendo a busca pessoal, que tem que haver a fundada suspeita. Não fala em busca veicular, mas o STJ, na sua decisão, abrangeu essa situação, a busca veicular. E aí você cria um problema sério. Você já imaginou passar um carro repleto de drogas, mas você não tem como caracterizar uma situação de fundada suspeita, foi uma denúncia anônima, e o policial não poder abordar? E se abordar, aquela situação se tornar ilegal, o cidadão que estava lá portando essa droga toda, um grande traficante, vai ser livre, contrata um advogado, vai sair livre. Quer dizer, é uma situação criada, perde a finalidade da instituição policial militar, você quebra a cidadania, onde o cidadão que não quer se identificar porque ele não quer correr risco, ele de entrar em contato com a instituição, e a próprio caráter da justiça, porque a justiça, no seu caráter maior, o objetivo maior, é que faça justiça, né? Logicamente com regras, mas onde você vê ilegalidade numa ação legal de uma instituição preventiva, a uma denúncia de um cidadão e alguém que está cometendo um ilícito. Então, e o processo, a análise processual, ela autoriza. Porque qual é o grande detalhe? O artigo 244, a meu ver, o Código Penal e o Código de Processo Penal, eles têm finalidades. O Código Penal, ele tem esse caráter abstrato de saber que
caso você cometa uma conduta típica entendida como criminosa, e está lá descrito, você vai ser responsabilizado, vai ser apenado. Então, o Código Penal tem esse papel, né, em abstrato, de fazer com que a pessoa não cometa o delito, né, de forma negativa. Cometeu, você pode ser preso. E também, quando se comete o delito, tipificou uma conduta, você já pode ser preso. Como? Ou pode ser sancionado. E aí tem o processo, o meio para que isso se concretize. O meio para que se concretize a efetivação de um delito. Quando você vai no Código de Processo Penal, então você é o meio para que aquela conduta material do cidadão, aquela conduta fática, seja o que o Estado tenha para responsabilizar aquele cidadão, seguindo um procedimento, formas para que isso aconteça, né? Então tem que ser aquele conjunto de regras. Mas você vê que isso sempre é o direito repressivo, o direito penal, e o processo são repressivos. Tem esse objetivo. A polícia militar, ela é preventiva, ela age antes dessa situação repressiva. Então, quando o juiz se expressa e utiliza o artigo 244, ele está dando um olhar para a polícia militar que não é o olhar integral da atividade da polícia militar, porque a polícia militar ela age preventivamente, podendo ser repressiva em algumas situações. A busca pessoal, ela, em boa parte dela, não tem esse caráter, a abordagem policial, ela não tem esse caráter repressivo, pelo contrário, é preventivo. Agora, então quando o juiz, quando a justiça, ela tem esse olhar para uma polícia preventiva, mas um olhar repressivo, aí ela vai decidir de forma equivocada, a meu ver. Né? Então ela houve uma decisão que... Qual é o grande detalhe? Na própria decisão, ela coloca uma situação preconceituosa, onde coloca que a polícia militar, né, nas suas abordagens, ela segue parâmetros regulares e de forma preconceituosa, dizendo que a instituição é preconceituosa e que na sua ação existe o racismo estrutural. Então você vê que você tem um entendimento desse, que uma instituição inteira, ela age com racismo estrutural, e aí você inibe as ações dela, ou seja, você inibe uma ação de uma instituição achando que ela tem um racismo estrutural. Quando o certo seria não existisse, e eu não concordo com isso, não existiu racismo estrutural, mas você não pode deixar da instituição realizar o seu mister, porque não é para bel prazer da instituição, para visando o bem-estar social, o interesse público. Bom, e aí essa decisão tem essa repercussão de que, com certeza, continuando dessa forma, vai aumentar a criminalidade, os policiais vão deixar de realizar a abordagem, deixando de realizar a abordagem para eles é muito conveniente, né? Vão receber o seu salário no final do mês da mesma forma, mas a sociedade que já não tem sua arma, já não tem mecanismo de defesa, que o Estado se comprometeu a defendê-la, e agora, por entendimento desse tipo, a própria instituição cara para a sociedade deixa de agir, e o cidadão ele vai deixando cada vez mais de ter a sua cidadania. Uma outra voz dissoante, ou distonante, né? Ela vai dizer, poxa, bom, mas também a polícia fica abordando e tal. Não é interessante. Logicamente que a polícia ela tem que ter parâmetros para as abordagens. O parâmetro não é só o artigo 244, que serve como flash, né, na abordagem policial preventiva. Mas a polícia militar, quando ela faz a abordagem, em primeiro lugar, o que embasa a ação dela é o poder de polícia. A polícia militar, ela age através do poder de polícia, e o poder de polícia ela te dá discricionalidade, que é conveniência e oportunidade para verificar se cabe aquela situação, a coercibilidade, que é a ação impositiva, a pessoa que sofre a abordagem naquele momento tem que aceitar e apoiar aquela ação.
E também a auto-executoriedade. Naquela situação, né, naquela situação preventiva, não cabe pedir autorização ao Poder Judiciário, a não ser que seja uma invasão de um domicílio, que não esteja em flagrante delito, né? Em situações que a própria Constituição e a lei defendeu aquele local, aquele momento, aí sim. Então, a base é o poder de polícia da instituição. Mas ela também tem o interesse público. A polícia ela vai fazer não objetivando o seu interesse pessoal. O policial, por si só, por ele, qual é o interesse pessoal que ele teria em realizar uma abordagem? Nenhuma. Então, se não fizer abordagem, então vai ganhar o salário dele no final do mês. Mas é interesse nosso, da sociedade. Então, é a supremacia do interesse público que ele tem que fazer. E também o artigo 37 da Constituição, que diz que as instituições ela tem que ser eficientes, obrigatoriamente. Uma instituição que é responsável pelo policiamento preventivo, mas que ela não age preventivamente, a não ser fazendo ronda de vez em quando, porque não tem como atingir toda uma cidade. E também ela só atende 190, que é a ação repressiva. Mesmo assim, nunca vai conseguir atender toda a demanda, porque vai aumentando. Cada vez que tem menos ações preventivas, mais aumenta as repressivas, que são os assaltos. Então, ela vai ser ineficiente se ela não agir. Logicamente que a polícia, para agir, ela tem que ter como base a lei, é o princípio da legalidade. O Estado só pode fazer o que a lei assim o determina, né? E aí vem o nosso poder de polícia e a discricionalidade da atuação policial. Também deve seguir, lembrando que o artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo 1º, diz que todo poder emana do povo. Então, quem nós vamos abordar, o policial tem que entender que é um ente do povo, é alguém, um cidadão. Então, ele vai ter que abordar seguindo certos parâmetros, dependendo da situação específica. Aí tem a técnica policial. Também ele vai ter que ter o princípio que deve ser levado em consideração, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. É razoável fazer aquela abordagem naquele momento? Não vai colocar outras pessoas em risco? O constrangimento daquela situação toda, a abordagem ela é constrangedora, depende do que isso é. Mas o custo-benefício daquela abordagem é importante? Eu posso estar ali fazendo e evitando situações? Sim. Então, razoabilidade e proporcionalidade. Também o princípio da administração pública da motivação. Qual é o motivo para que eu realize aquela abordagem? É uma mancha negra ali naquela área. Aquele é um local que tem acontecido muitos delitos. Muita gente tem andado armada ali naquele local. Tem tido assaltos. Eu tenho estatística, tem acontecido assaltos ali naquele local. Isso fundamenta a minha abordagem. E aí que eu disse que atende o artigo 244 nesse sentido. Tá? Então, nesse sentido, ele é ativo. Por quê? Porque tem um objetivo. A busca, a abordagem, tanto a veicular, com necessidade ou não da busca pessoal, ela vai visar sempre a questão impessoal. Não é porque a pessoa é branca, preta, azul, nada disso. Mas aquela localidade tem uma mancha vermelha, está acontecendo muito crime ali naquela localidade. Ou tá chegando pessoas de outras localidades para a cidade e muitos vêm para praticar assalto. Então a gente tem que fazer um trabalho preventivo naquela situação específica. Porque se deixar acontecer, a polícia ela não tem como reagir depois. Então são esses parâmetros iniciais, né? Então quando o policial vai abordar, ele vai restringir inicialmente o direito de ir e vir, momentaneamente, mas que não encontrando nada, o cidadão é liberado e informado o motivo da abordagem. Isso é muito importante, que é a fundamentação da ação policial, demonstrar o porquê, que não houve nenhum tipo de situação, qualquer outra. E eu queria lembrar também as autoridades que decidem que a Polícia Militar, ela por estar na rua todos os dias e ela não ser uma polícia investigativa, ela lida nos crimes mais violentos. Então ela lida com os crimes mais violentos, os crimes patrimoniais, os crimes contra a pessoa. Então são
é o que acontece em maior monta. E boa parte deles nas zonas periféricas, né, que infelizmente, pela desigualdade sociais, pela doença social capitalista que deixa resíduos, e acontece muito índice de criminalidade nessas localidades também. Não que não exista em outros, mas, claro, se tem uma densidade demográfica maior, se tem mais gente morando ali, a probabilidade é maior. E a gente não pode dizer com isso que existe um racismo estrutural. Se existe racismo estrutural, é em toda a estrutura do Estado, da sociedade, de uma forma geral, que você não vai acabar inibindo a ação de uma instituição. Como também a gente vai ter que acabar deixar de agir com a Polícia Civil também, que teria, aí vai ter com o Ministério Público, Justiça, e aí aí por diante. Então, assim, não é dessa forma que eu entendo que a gente vai acabar com o racismo estrutural, se é que ele existe, se é que ele está tão presente assim. Com relação ao percentual de abordagens que você encontra, é logicamente que a boa parte das abordagens, você não vai encontrar ilícitos. Até porque seria, quando a gente começa, o policial, ele pode ter até o tirocínio, entender que numa situação ou outra poderia encontrar, mas ele tem que abordar outras pessoas, inclusive as pessoas de bem. Porque caso ele faça diferente, aí sim será discriminação, ele vai estar escolhendo pessoas para abordar. E outra, a abordagem ela tem um caráter também dissuasivo, da mesma forma que o Código Penal, quando existe a conduta tipificada como crime, o elemento deixa de cometer para não ser preso, a mesma forma, isso aí já tem estatística nesse sentido, quando a polícia age, pratica abordagem, com esses critérios que eu acabei de falar, respeitando a dignidade da pessoa humana, quando segue critérios de fazer uma abordagem técnica e dentro dos parâmetros legais, o que acontece é que você tem uma sociedade mais tranquila, se tendo uma sensação de segurança muito importante, e a criminalidade diminui as suas ações porque ela tem medo de ser presa. Então é esse viés que é importante para que a gente não iniba totalmente uma ação de uma instituição tão importante e cara para a sociedade. Caso contrário, a gente vai ver aí a onda de criminalidade maior, ou os policiais agindo em vão, fazendo abordagem, contrariando decisões, e que vão chegar lá na frente e os criminosos vão estar soltos, gastando dinheiro, dando dinheiro de crime para advogado, sendo soltos e cometendo delito de novo. E o policial sendo responsabilizado. A gente tem que decidir qual é realmente como a gente vai equacionar isso aí, a forma de nós agirmos. Tá? Eu vou daquele ponto de vista que, em vez de combater a ação policial, a gente tem que enfatizar, dar apoio e treinar mais, preparar mais, demonstrar, cobrar do policial que age de forma incorreta, ilegal, mas dar apoio e dar ferramentas para que ele agir, fazer com que ele haja, né, nos dando segurança dentro dos parâmetros legais. Então, isso aí é importante, senão a gente acaba realmente com a instituição. Um grande abraço.